Eu espero que você esteja me ouvindo agora. E nós estamos tendo um probleminha com o som aqui, mas eu espero ter resolvido. Vamos começar com oração. Pai, te peço que abençoe mais esse hangout, que nos direcione em toda a verdade por meio da tua palavra, e te suplicamos a tua bênção sobre o entendimento profético final para esses últimos dias. Reconhecendo a nossa limitação e se apoiando na tua soberania, nós precisamos de ti, da tua direção. Por teu perdão os nossos pecados, se faz presente em nome do Messias, te pedimos. Amém. Eu espero que você esteja me ouvindo. Estamos ao vivo com mais um hangout do projeto Verdade Revelada. E você acompanha hoje um tema maravilhoso sobre a Terra plana nas profecias para o tempo do fim. E é bom estar com todos vocês, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de pedir que, encarecidamente, você compartilhe as informações que aqui vão ser divulgadas. Porque há muito tempo estamos sendo enganados, manipulados, e o que é mais triste, existe uma pressão para cercear nossa liberdade de expressão. Muitas pessoas que não aceitam o contraditório, não aceitam que você fale ou expresse qualquer tipo de posição que é contrária àquela imposta pelo sistema. E nós, do projeto Verdade Revelada, não temos medo da verdade. Nós estamos aqui com um único compromisso para apresentar as verdades das Escrituras, seja quais forem as consequências. Por isso chegamos nesse hangout, que com certeza será um marco no projeto Verdade Revelada, no sentido de apresentar um ponto de vista totalmente contraditório. E eu queria começar aqui mostrando a abertura que foi feita especialmente para esse hangout, onde vamos explorar a temática Terra plana nas profecias do fim. Então, acompanhe aí. Muitas perguntas, muitos questionamentos, onde está a verdade? Hoje, o Projeto Verdade Revelada apresenta esse tema à luz das profecias. Meus irmãos, é um prazer imenso começar mostrando para você aqui a primeira semana da criação. Primeira semana da criação, o que foi que aconteceu de fato na primeira semana da criação? Eu quero apresentar um vídeo muito interessante, demonstrando de forma legítima, de forma leal, o que aconteceu realmente na semana da criação, na primeira semana, e o que é totalmente diferente do que sempre nos ilustraram, do que sempre nós assistimos, do que sempre o sistema, tanto o sistema da religião, a ciência tem demonstrado para nós. Ok? E nós vamos começar apresentando, então, a criação conforme as Escrituras descrevem no livro de Bereshit, que é o princípio, o Gênesis. Ok? Bom, então, antes de apresentar o que a ação nos trouxe, tem um vídeo aqui
bem interessante que reforça os questionamentos que nós vamos fazer hoje e que nós vamos apresentar dentro do contexto profético, que nós fomos ensinados no mundo secular. Antes de ir para as escrituras, vamos observar o que aprendemos, o que o sistema nos ensinou desde o jardim da infância. Deixa eu compartilhar com você aqui esse vídeo. E está aí. Bom, a Terra vista do alto, segundo essas imagens da NASA. A Terra, segundo eles, terceiro planeta mais próximo do Sol. Segundo eles, lá de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos, e um planeta que formou-se há 4,56 bilhões de anos. A Lua é o único satélite natural conhecido na Terra, tendo começado a orbitá-la há 4,53 bilhões de anos, segundo eles, e é responsável pelas marés, estabiliza a inclinação axial da Terra e abranda gradualmente a rotação do planeta. É orbitada também por inúmeros satélites artificiais, imagens feitas a partir da janela inferior de um avião com um satélite preso ao fundo. Muito interessante. Será que é possível isso? A Terra interage com outros objetos no espaço, em particular com o Sol. Diâmetro de 12.756 quilômetros. E, segundo eles, a Terra orbita o Sol uma vez por cada 366,26 rotações sobre o seu próprio eixo, e a velocidade de rotação é 1.666 km por hora. Note o 666. Tudo isso houve a existência a partir do Big Bang, a grande explosão, 14 bilhões de anos. Nossa, incrível, né? Incrível. E 14 bilhões de anos atrás, né? Porque eles foram lá e fizeram filmagens, né? Talvez seja o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida, não sendo descartada a possibilidade de vida em outros planetas. E aí, meus irmãos, vocês conhecem a história, a velha história, que é a velocidade da Terra, que gira ao redor do Sol, que é movimento de translação, é cerca de 107 mil quilômetros por hora. Ou seja, a Terra está girando em torno de si mesma e em movimento pelo espaço ainda por cima, certo? Viajando pelo espaço a essa velocidade. Que maravilha! Somos passageiros de um mundo espaçonave. É isso que nos foi ensinado, né? Que maravilha! Até parece uma coisa bem real, né? Existe ainda outro movimento que a Terra realiza junto com todo o sistema solar, que gira a cerca de 900 mil quilômetros por hora com relação ao centro da galáxia. Será que tudo isto é verdade, meus irmãos? Aí onde vamos entrar com o nosso questionamento dentro das escrituras, dentro das profecias, e você vai tirar suas conclusões. Surgimos de um Big Bang, a Terra gira a 1.666 km por hora, e ela está viajando, flutuando pelo espaço a essa velocidade absurda que nós vimos há pouco, 103 tantos mil quilômetros por hora. Ela surgiu há 14 bilhões de anos atrás. E tudo isso é verdade, claro. Eu tive contato com algumas pessoas recentemente e postei algo um pouco diferente e todo mundo, a grande maioria, concorda nisso. A Terra está girando a 1.666 km por hora e flutuando pelo espaço. Um espaço, diga-se de passagem, um sistema solar, é um sistema heliocêntrico do grande Deus Sol maçom, né? Ele é o centro desse sistema, e a Terra gira em torno dele, e tudo isso me foi ensinado no jardim de infância, ensinado no ensino médio, nas faculdades. Pois bem, você, meu querido, você tem coragem de ouvir algo diferente esta noite? Você gostaria de provar tudo isso à luz do Gênesis, do início de tudo nas Escrituras? Ou você não vai seguir o conselho do apóstolo Paulo, onde diz
que nós devemos provar de tudo que é bom. E aí, você ama a verdade? Você quer saber a verdade dentro das Escrituras? Sim, porque todo aquele que tem fé, ele vai seguir as Escrituras. Ele não vai provar as Escrituras pela ciência, mas ele vai provar a ciência e estabelecer toda a ciência, primeiramente, dentro da palavra do Criador. Sim, dentro da palavra do Criador. Não o oposto. Ciência não prova as Escrituras provam a ciência. Então vamos lá, Bereshit, capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio criou os céus e a terra. Agora, meus amados, ele criou, né? Não foi Big Bang. Então já tem uma contradição aqui. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Altíssimo pairava movia sobre a face das águas. Note uma coisa interessante, meu querido irmão, irmã, amigo, está ouvindo esse hangout. As Escrituras estão dizendo que no princípio a terra não tinha forma, ela era vazia. A única coisa que existia era uma face do abismo. E havia uma superfície nessa face do abismo, ok? Que era constituída por água. Não tinha mais nada. Normalmente as pessoas acham que tinha ali por ali um pedaço de terra seca, tinha por ali uma rocha, entendeu? Tinha um meteorito, era como um meteorito. Não. As Escrituras estão dizendo que era só águas. Pois muito bem, vamos ver se é o que nos ensinaram até na nossa escolinha dominical, na nossa escolinha sabatina, no nosso sistema religioso. Vamos ver o que é que as Escrituras estão falando aqui, meus irmãos. E disse o Criador, haja luz, e houve luz. E viu o Criador que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E o Criador chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde de manhã no dia primeiro. Amados, veja. A primeira coisa que veio a existir foi a luz. E até eu queria que um irmão nosso estivesse aqui com a gente. Ele está tentando entrar? Maravilha. Mas aqui está muito claro que no princípio só havia trevas e águas no abismo, ok? Ok. O que são trevas? O que são essas trevas que nós estamos observando aqui? Alguns diriam ausência de luz. Mas vamos ver pelo que as Escrituras dizem. O que são as trevas? As trevas chamou de quê? Noite. Então veja, a definição das Escrituras de trevas é noite. Então, o que existia? Simplesmente, no princípio, trevas, que é a noite, o abismo constituído de águas. E só. Primeiro dia só houve trevas e luz. Parte escura chamou trevas e a parte clara chamou dia. Então vamos lá. Primeiro dia da criação acabou aí. Só foi isso. E disse o Criador, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Meus queridos, primeiramente, quando nós formos pesquisar o que é o firmamento, nós vamos entender que o firmamento é simplesmente a nossa atmosfera terrestre, a abóboda que cobre o nosso planeta Terra. É o domo que foi erguido pelo Criador no segundo dia, onde diz, e fez o Criador o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, das águas que estão no firmamento. Então, essa atmosfera que envolve, que cobre, melhor, a nossa terra, a nossa superfície, é chamada de firmamento, ok? E acima dela foi colocado o quê? Águas. E abaixo desse firmamento foi colocado o quê? Águas. Deixa eu explicar uma coisa para você, meu irmão. Se essa terra for um globo, como nos ensinaram
só deveria haver uma crosta terrestre. E dela brotariam águas, e daí via o firmamento circundando ela, e depois o outro firmamento. Aliás, e depois as águas acima. Mas não terra esférica, a menos que eu tenha um plano de superfície de águas, acima dele um céu, ou firmamento, e acima desse céu uma camada de águas, como dizem as escrituras. Como já dizia o nosso amigo irmão Edson, um mar no céu. Mar no céu e um mar abaixo do firmamento. Vamos lá. Você está entendendo, meu irmão? Porque se a sua mente não captou onde é que está estranho aqui, é melhor se alertar, melhor acordar. Porque toda ilustração que a mídia faz da criação é um plano esférico de terra seca. E daí brota águas, e daí firmamento, e não é isso que as escrituras dizem. Havia apenas águas, houve firmamento, e houve a separação. Nós estamos falando aqui no segundo dia, separação entre as águas debaixo do firmamento e acima do firmamento. Ok? Águas acima, águas embaixo. E chamou o Criador o firmamento os céus, e foi tarde e manhã o dia seguinte. O segundo dia, simplesmente o Criador fez uma separação do firmamento na parte superior, que chama a camada de água acima dos céus, e a parte inferior, nós chamamos são as águas debaixo do céu. E isso foi tarde e manhã no dia seguinte, já havia luz. E houve também trevas. Vamos continuar. E disse o Criador, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Vou perguntar para minha esposa que está aqui do lado. Querida, o que surgiu, então, no terceiro dia, se elevando acima das águas? O que surgiu? A terra, né? Porção seca? Isso. Chamada terra. Note, ainda não havia porção seca. Ela surge no terceiro dia apenas. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Então veja, se essa porção seca ela surge abaixo do firmamento, então foi uma porção seca num plano. Exato. Num plano. Não foi uma porção seca esférica. Não foi. De maneira nenhuma, porque só havia águas. Você está entendendo o raciocínio? Vamos continuar. E chamou o Criador a porção seca a terra, e viu ao ajuntamento das águas, chamou mares, e viu o Criador que era bom. Então, no terceiro dia, nós temos apenas a separação de águas e terra, parte seca e mares. Só isso. No quarto dia, então, o Criador disse: haja luminares no firmamento dos céus. Que firmamento? O firmamento que fica acima das águas, que nós já aprendemos, e debaixo daquela camada de águas acima dele. Debaixo dessas camadas, dessa camada de águas, desse mar de águas no céu, está o firmamento, o nosso céu, a nossa atmosfera. Então o Criador ordena que hajam luminares nesse firmamento, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Queridos, o Criador, então, determinou que o Sol, a Lua e as estrelas fossem luminares no nosso firmamento, na nossa atmosfera, ok?
E o Criador fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, fez as estrelas. E o Criador pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas, e viu o Criador, Deus, que era bom. Gênesis 1,19 diz que foi tarde e manhã, o dia quarto. Meus amados, o resultado final aproximado é esse. Aí você está vendo um relato bíblico, como a terra funciona, como ela realmente é. A grande verdade que estão nos escondendo, que o Criador, Deus, é a verdade, que seu Filho é a verdade, sua palavra é a verdade, ele não pode mentir, o homem é mentiroso. A NASA, então, é mentirosa. O formato do firmamento, Amós 9,6 diz que ele é o que edifica suas câmaras superiores no céu. Nós temos câmaras superiores, ou seja, acima, não ao redor, não a circunferência, não, melhor dizendo, não o globo, não a bola, mas assim. Na terra, sua abóboda, seu domo, a sua cápsula, é como aí uma coberta, uma tenda, como diz Jó. A abóboda é o mesmo que domo. E qual a sua forma? As Escrituras nos ensinam, meus amados. Em Isaías 40:22, que ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. No círculo, a palavra círculo em hebraico, originalmente é kug. Não é esfera, não é uma bola. Não é globo. A palavra hebraica é dur. Não é globo. A Bíblia ensina, em toda ela, quando aparece a palavra kug, se refere a um círculo plano. Nós temos um planisfério da Terra. Que maravilha, não? As Escrituras, meus irmãos, eu sei que vai ter um monte de gente me batendo aí. Só que é o seguinte, nós vamos primeiro provar a ciência dentro das Escrituras, aí depois eu vou trazer a ciência aqui, ok? Mas não me interessa as Escrituras. Me interessa as Escrituras. E daí nós vamos ir para as profecias e ver como o entendimento profético, que conflito está envolvido nesses últimos dias, esse conhecimento da Terra no círculo plano, né? Nós chamamos ela de uma Terra planisférica, é um círculo plano. Então vamos lá, círculo plano. O círculo é uma figura bidimensional, dois lados, meus amados. Não é 3 dimensões, são 2 lados. Ou seja, um disco, por exemplo, é uma figura bidimensional plana. Você vê o movimento do Sol e da Lua em torno da Terra, portanto a Terra possui uma forma circular e plana, Josué 10:13, e o Sol deteve a Lua, parou. Se deteve no meio do céu, queridos, não é a Terra que gira em torno do Sol, mas o Sol nasce e se põe em função da Terra. Nós não temos um sistema heliocêntrico, onde o Sol é o centro. Nós temos um sistema geocêntrico que o Criador criou em função da Terra. A Terra é o centro do nosso sistema. É chamado pelas Escrituras, o conceito das Escrituras nós chamamos geocentrismo, a Terra como centro. Uma Terra que você vai aprender firme, que tem limites, uma Terra que não está girando a 1.666 km por hora e nem está flutuando e viajando pelo espaço, rodeando o Sol a mais de 100 e tantos mil quilômetros por hora e nem surgiu há 14 bilhões de anos atrás. Tá? Vamos lá, vamos em frente. Sol e a Lua pararam, meus amados. Por que a verdade sobre a Terra plana é importante? Essa Terra plana significa automaticamente que as estrelas giram ao redor da Terra, uma vez por dia. Isso quer dizer que não há nenhum raio ou idade de 14 bilhões de anos-luz no universo. E desmente o tempo necessário para o mito da evolução. Prova que o conhecimento do mundo é baseado em falsa ciência
e é exposta como uma fraude absoluta, uma mentira. Restaura a crença mundial nas Escrituras, a Bíblia. Tal livro hoje que é tido como mitológico por muitos e fantasioso por outros. E de 1820 a meados de 1950, a Antártida ainda tinha sido pouco explorada pela humanidade. Esses são outros 500, depois eu vou mostrar isso. Mas eu não sei quantos estão entendendo aqui que está sendo apresentado. Mas, meu irmão, não há como contestar essas verdades dentro das Escrituras, porque o que foi apresentado aqui é pura Bíblia. Não tem como desmentir as Escrituras, ok? Não tem como mudar o que está escrito. É impossível. Você pode xingar o irmão Neemias, pode ridicularizar, mas vai estar ridicularizando as Escrituras. Vai estar sendo desrespeitoso com o Criador, né? O Criador de todas as coisas. Note, esse é o conceito bíblico da Terra. Como as Escrituras nos mostram a Terra. Você tem, então, segundo o que nós aprendemos nas Escrituras, que a Terra, ela está circundada, ou melhor, acima você tem o firmamento, nós chamamos de céu, e acima desse céu, mas acima do firmamento, consoante as Escrituras. Uma enorme parede de água nos céus. É isso que as Escrituras dizem. O Criador não é mentiroso. Abaixo dela, nós aprendemos que está o abismo, o grande abismo de águas. Nós aprendemos que no princípio eram águas sobre o abismo, né? E as profundezas da porção seca da terra também, onde estão os fundamentos dela, que nós chamamos de abismo, ou no hebraico Sheol, sepultura, porção seca, terra, tudo isso. E daí você tem a superfície dessa terra, que é composta por porção seca e mares. Nós sabemos muito bem disso. E acima dessa nossa porção seca e dos mares estão as nuvens. E, segundo as Escrituras, acima das nuvens estão o sol, a lua e as estrelas. Que coisa, não? Eu espero que você esteja entendendo, irmão, o que nós estamos apresentando aqui. Agora vamos falar no plano profético. Sem dúvida, uma das profecias mais relevantes para o tempo do fim é a vinda do nosso Salvador. O Salvador que prometeu vir com as nuvens e o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Veja, meu querido irmão, irmã, não faz sentido ele vir com as nuvens do céu e todo olho o ver, está falando do Messias, do Salvador, numa terra esférica, onde o sujeito está lá, por exemplo, no Polo Norte, abaixo ali, naquela extrema, e como que ele ia ver o Salvador vindo? Lá, ao mesmo tempo que no Polo Sul, o Polo Norte, por exemplo. Como que ele ia enxergar? Ao mesmo tempo todos. Alguns dizem que o Messias é mágico, vai fazer umas mágicas. Então, veja bem, só vai fazer sentido, todo olho verá, literalmente, quando nós observarmos uma terra plana, onde todos os continentes se acham alinhados ali no centro, você está vendo, né? No círculo plano, bidimensional, onde realmente todos o veriam quando ele desce no nosso firmamento, com todos os anjos do céu. Né? Não faria sentido outra forma de explicar todo olho o verá na visão heliocêntrica. Ô Edson, boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Estamos felizes. Consegue me ouvir? Perfeitamente, irmão. Está muito bem. Feliz. Edson, você já gostaria de comentar algo em torno... Eu já apresentei a criação aqui,
Mas é você que me trouxe muitos pontos de vista interessantes, além do que eu já conhecia, só confirmando a questão de uma terra criada em um plano com um firmamento acima dela e com águas acima, águas embaixo. É isso mesmo, Edson? É verdade, irmão Neemias. O que precisa ficar bem claro para quem está ouvindo é que nós não estamos falando nada diferente do que já era pregado antes de 1500. Então, até 1500, todos acreditavam que a Terra era plana. Tanto que, quando Cristóvão Colombo navegando, os marinheiros tinham medo de cair em um grande abismo. Então, isso prova que aquela ideia de terra plana, ela era predominante. Houve apenas essa mudança com Nicolau Copérnico, que ele trouxe a teoria do heliocentrismo, mas até então todo mundo cria no geocentrismo e não no heliocentrismo. Isso precisa ficar bem claro. Isso mudou a partir de Galileu e de Copérnico, ok? Mas está fantástico o que você está falando, ok? Maravilha. Irmão Edson, como mencionei no início, nós estamos aqui investigando. E alguns até disseram, isso não é um ponto de salvação, isso não é importante. E outros já, animosamente, já rebatem, já ofendem e zombam. Diz que diferença faz terra plana ou não. Rapaz, nós vamos aprender hoje que faz diferença sim. Todo erro é letal. Todo erro leva à morte. E nós queremos a verdade. Queremos vida. Nós não temos medo da verdade. E nós não vamos nos acovardar de investigar. Com o direito que nós temos dado pelo Criador ainda, né? Que a caça às bruxas vai começar. Mas nós temos liberdade de expressão. Então, estamos exercitando essa liberdade de expressão. Edson, já levantamos questionamentos. A Terra está girando nesse momento a 1.666 quilômetros por hora, meu irmão. Ela surgiu há 14 bilhões de anos atrás. E imagine só, o que é mais interessante, ela está vagueando, viajando em torno do Sol nesse momento, a mais de 100 mil quilômetros por hora. Não é muito estranho, meu irmão? Sim. Irmão Neemias, o que a gente tem que ter em mente é algo muito simples. Se a Terra ela faz um movimento de rotação de oeste para leste, em uma velocidade de 1.666 quilômetros por hora. Imagine você saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Você vai levar 1h04. Mas digamos que outra pessoa esteja saindo, agora do lado oposto, saindo do Rio de Janeiro para o São Paulo, no mesmo horário. Quem deveria chegar primeiro? Quem está saindo de São Paulo para o Rio ou do Rio para São Paulo? Se a Terra ela está girando em uma velocidade de 1.666 quilômetros e um avião ele chega até 900 quilômetros por hora, você vê que se eu sair do Rio, fizer o movimento contrário, eu não vou conseguir chegar em São Paulo. É impossível, porque a Terra ela gira mais rápido do que o avião. Então, não faz muito sentido. Eu compreendo que nós fomos ensinados a crer, mas quando a gente questiona isso, a gente fica com medo de ser tido como um ignorante, uma pessoa que vai contra a ciência. Mas essas perguntas simples, ela tem que ser respondida. Então, você já parou para pensar nisso, irmão Neemias? A pessoa saindo de São Paulo para o Rio gasta
1h04. Uhum. E a outra pessoa saindo do Rio de Janeiro, como é São- que ela pode chegar no mesmo horário se a Terra ela é esférica e gira a essa velocidade? Então tem algo errado com a teoria do heliocentrismo. Tá estranho. Não é verdade? Total. É claro como cristal se você tirar os óculos do sistema. Eu observo que muitos que estão presos ao sistema religioso, ao sistema político, ao sistema econômico, estão com os óculos da educação Illuminati, da educação jesuíta, e estão presos a tantas mentiras esdrúxulas e absurdas. Observe isso aqui, por favor, comigo. Olha só, lá vai. Aí você vê, né, e tal, aqui, alguns questionamentos, mais questionamentos, aliás, Edson, onde nós temos algumas perguntas que devem ser realizadas nessa oportunidade. Por exemplo, você realmente acredita que você vive em uma bola e girando a mais de 1.000 quilômetros por hora e voando no meio do espaço? E se você soubesse que tudo foi uma mentira? Pesquise a verdade. Que verdade? Senão as Escrituras, senão nosso Salvador, senão o nosso Pai Celestial. Que verdade? Senão os fundamentos que nós fomos ensinados. Então, nós vamos provar a ciência. Edson, eu estou com um vídeo revelador aqui, científico. Você lembra que a gente conversou sobre as provas científicas para a Terra plana? Tem um vídeo aqui que é bombástico. É um experimento científico, Edson, em primeira mão, que nós vamos mostrar aqui no Projeto Verdade Revelada, nesse dia de Examinando as Profecias, um momento histórico para esse canal, porque nós, até outro dia, a gente estava com as vendas do sistema, né? E agora nós vamos mostrar esse vídeo. Eu quero que você acompanhe, não diga nada ainda, só pese o que será mostrado aqui. Edson, fica à vontade para comentar enquanto a gente vai rodando aqui o vídeo, tá? Tá vendo o vídeo, Edson? Tô sim. Essas imagens foram feitas com uma câmera... uma câmera GoPro, ProGo. né, de filmagem, onde você tem, né, foi acoplada num balão junto com um rastreador GPS para ser localizada após o pouso, e o objetivo era filmar a Terra por cima das nuvens e obter uma vista fora do habitual, checando essas informações que aprendemos na escola. Dia 28 de abril de 2011, Estados Unidos, 5h24 da manhã, dia do lançamento. Até aqui, vimos de baixo para cima. E agora vamos ver de cima para baixo, e prepare-se para uma grande surpresa. Edson, o nascer do dia, Edson, visto do firmamento. O conceito da ciência, na maioria das disciplinas científicas, consiste em juntar evidências empíricas verificáveis. Nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. E, ok, isso é ciência. Conhecimento baseado em meros pensamentos sem utopia e realidade. O dia está raiando. Edson, tá vendo lá o sol? Sim. Lá no horizonte? O dia está raiando, Edson. Observe que a câmera está subindo e o sol está bem distante. Veja que coisa incrível. Aí você tem já às 6h38 da manhã, numa altura de 19 quilômetros apenas, Edson. Veja aí as nuvens abaixo, ok? E o firmamento acima. Viu quanto o sol já se aproximou? Um sol que eles dizem fixo, né? E o balão quase em linha reta, uma corrente de ar poderá desviá-lo uns poucos quilômetros do ponto de lançamento. Mas, numa Terra que gira a 1.666 quilômetros por hora, ele está bem estável, né? Está aí no mesmo ponto aí. Olha que coisa linda, Edson. Nosso firmamento, e onde o Sol está se movimentando,
um Sol que estaria a 5 quilômetros e firme, né, fixo, como eles ensinam, nem viajando a 900 mil quilômetros no braço da Via Láctea, está bem evidente. Está bem evidente que ele está se movimentando. E a pergunta que não quer calar, a Terra está rotacionando a 1.666 quilômetros por hora, Edson, e isso também em torno do Sol fixo? Não faz sentido, Edson. Uma Terra girando a 1.666 km por hora diante de um Sol firme, não podia, entendeu? Não podia estar como está ilustrado nessas imagens. Não podia. Ô, irmão Neemias, é preciso Sim. chamar atenção para esse ponto luminoso na nuvem. Certo. Se o Sol tivesse a 149 milhões de quilômetros distante da Terra, não poderia haver esse foco de luz na nuvem. É porque você congelou, mas um pouquinho antes a gente via um ponto luminoso. Quer ver? Deixa correr um pouco e você vai ver, ó, depois dessa placa Dogcam, ali, ó, ponto luminoso, aí, isso, parei. Você vê que o Sol, ele não é tão grande como nos foi ensinado nas escolas. Muito bem. Isso jamais poderia acontecer se ele estivesse a milhões de quilômetros da Terra. 150 milhões, segundo os cientistas Illuminati, né? 150 milhões de quilômetros de distância, né? Que coisa, né? Eu acho que tem alguém mentindo. Se é a NASA, ou então a Bíblia. Porque não tem como esse ponto de vista e defender as escrituras. Tem que escolher um lado. Ou fica com o sistema, com a NASA, o sistema religioso dele, o sistema político, o sistema financeiro deles, né? O que a elite ensina, ou fica com as escrituras. Não tem meu termo, não tem como adequar, como eles estão adequando, Edson, criacionismo com evolucionismo. Isso é absurdo, não tem como. Ou foi criado ou não foi. Não existe meu termo, né? E aí, Edson, veja, aquela questão levantada, uma Terra girando a 1.666 quilômetros por hora, o Sol já devia estar do outro lado, né? Rapidinho. Mas não, tudo bem. até mesmo essa câmera que está filmando, ela já era para estar a 1.600 quilômetros do ponto que ela foi então, entendeu? Lançada. Não era para ela estar no mesmo ponto. Isso é uma prova de que a Terra ela não gira. E tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Essa lente dessa máquina, você vê que a cada instante o horizonte ele fica como se fosse uma pista de skate virada para cima. Outra hora ela tem um formato arredondado, como agora, daqui a pouco reto. Esse efeito é por causa da câmera. Todo fotógrafo, ele conhece esse efeito, que é essa lente chamada lente de peixe, não é isso? Fish eye, lente de peixe, Então, essa curvatura é por causa da lente, ok? Então, são duas coisas que devem ser chamadas nesse vídeo. Esse ponto de luz, então, mostra que o Sol está acima, aí, acima, e empirismo, ele afirma que o conhecimento vem apenas ou principalmente a partir da experiência sensorial, ou seja, aquilo que se pode ver. E nós estamos vendo isso, ok? Mas, mesmo assim, Edson, você vê um horizonte plano. Você vê ali, ó, um plano para todo lado, apesar do balanço da câmera, e eu creio, sem dúvida, sepulta o heliocentrismo, o Sol como centro do nosso sistema, né? E é incrível, olha a luz do Sol refletindo diretamente, como você falou, o ponto de luz, sobre a porção de água ao fundo da imagem, né? Como você falou, isso é incrível. Então, tudo que aprendemos não passa de uma grande mentira. Mais uma pergunta.
Cadê a curvatura da Terra? Cadê a esfera? Não tem. Não tem. Não existe. Por quê? A Terra é plana. Simples assim. Você está vendo de forma científica, eu mostrei as escrituras agora, a câmera a 23 quilômetros de altura faz essa imagem do Sol quase paralela, é porque estão próximos, é lógico. Né? Não a cento e tantos milhões de quilômetros como nos ensinaram nas escolas da mentira. Definitivamente não há como refutar isso. A Terra é o centro, não o Sol. Nós cremos, conforme as escrituras, do geocentrismo. Não existem planetas orbitando no Sol coisa nenhuma. Exato. Questão dos satélites, né, irmão Edson? A Terra girando a 1.666 km por hora não teriam como manter o alcance desses satélites, né? Transmitir esse sinal com estabilidade, porque ele estaria em movimento. Aí está no vídeo 8h01 da manhã, a altura de 32,7 km, 2 minutos e 36 segundos de voo. E eles falam de bilhões de galáxias. Nesse momento o Sol já começa a se distanciar, seguindo o seu caminho paralelo à Terra. Sombreamento do Sol. Aí você vê o sombreamento do Sol. Nessa cena vemos o quanto a Terra é plana. Um horizonte. Sombreamento do Sol revela que a Terra é tão grande que ele não a ilumina toda ao mesmo tempo. O geocentrismo é um pensamento muito antigo, desde o tempo de Moisés, traiçoeiramente descartado. Se você não sabe, ele escreveu algo sobre o formato da Terra. O geocentrismo foi o que Moisés descreveu. Aliás, todas as escrituras, né? 32 quilômetros de altura, consegue ver algum movimento de rotação? Não, não existe. Aí, o fim da viagem, o balão estoura, e aí esse balão estourando simboliza o fim de um mito. Terra bola. Ciência humana não é digna de nossa confiança, e nós temos que realmente ver para crer. Eu sei que vai ter pessoas que vão até contestar essas imagens, vão falar, esse gráfico mostra em detalhes o voo que o balão fez, e há quem acredite que o sujeito foi lá e fez umas filmagens do globo, e onde quem trabalha com computação gráfica vai bater o olho e vai perceber que é tudo gerado por computador, o que a NASA passa, o que esse pessoal que manipula as informações passa para nós. Se a Terra estivesse girando a 1.666 km por hora, essa câmera teria caído a milhares de quilômetros de distância do ponto de lançamento. A altura máxima atingida é de 32,7 quilômetros. Notou como ela estava a 23 quilômetros de altura e já ficou muito próxima ao Sol? Isso é uma forte evidência de que o Sol está mais baixo do que pensamos. Talvez uns 40 quilômetros de altura no máximo, não se sabe ao certo, considerando o fato de que ele é visto entre as nuvens. E a certeza agora é de que todo o sistema educacional está sendo usado para doutrinar uma mensagem antibíblica, contra o Criador. Estaria a escola sendo usada para afastar os homens de seu Criador? Sim, essa pequena experiência com o balão voador trouxe evidências que estão perfeitamente encaixadas com o livro de Gênesis. E, meus irmãos, nós já demonstramos aqui, Edson, que na criação, né, no início, Edson, você pode comentar as imagens aí, né, trevas, só haviam trevas, é isso? E só haviam águas. Concorda, Edson? Sim. Eu queria chamar a atenção para a Bíblia. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o que temos que ter em mente? A terra, ela não tinha forma, e ela estava vazia. Havia apenas águas. Então, se você vê o próximo versículo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse ponto aí. Então, o que Deus fez no primeiro dia? Apenas a divisão da luz, que ele chamou dia, e das trevas, que ele chamou noite. Então, o sol não tinha sido criado ainda. E o que Deus fez? Essa separação. Uma parte dessa água, dia, e a outra, noite. Então, vamos adiante. Aí, e Deus chamou a luz dia, e Deus viu que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, irmão Neemias e queridos ouvintes, biblicamente, no primeiro dia, Deus ele só fez a separação do dia da noite, que é as trevas. Agora, o segundo dia, que é o surpreendente. Você poderia avançar, irmão Neemias, só para ver o segundo dia? E disse Deus, haja uma expansão. Isso aí. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Em algumas Bíblias, chama de firmamento, na minha está expansão. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, das águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. O interessante é que, biblicamente, nesse segundo dia, a terra continua sem forma e vazia, apenas água. Agora ele fez um firmamento. É como se vocês soprassem uma bolha em uma vasilha com água. Vocês vão ver que vai formar esse domo. Então tem água em cima e água embaixo. É isso que a Bíblia está dizendo. E chamou Deus o firmamento o quê? Céus. E foi à tarde, manhã, o dia segundo. Pode deixar correr, irmão. Então, a gente vê aqui que esse firmamento, ele foi no segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, se a gente observar, Deus chamou essa porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Irmão Neemias, para um pouco aí. Primeiro dia, a terra era sem forma, e Deus apenas separou a luz das trevas. No segundo dia, a terra continua ainda sem forma e vazia. E Deus fez o quê? O firmamento. E vê que ela não tem uma forma esférica. Agora, no terceiro dia, Deus vai dar uma forma. Vai surgir o quê? A terra, a porção seca. E essa porção seca, ela não é separada. Essa separação, acredita-se, que só ocorreu após o dilúvio, mas era apenas um bloco, porque se juntarmos a América do Sul com a África, iremos ver que esses continentes, eles se encaixam. Então, quando Deus fez isso, era apenas uma porção inteira, não separada como vemos hoje no mapa mundi, ok?
Irmão, adianta mais um pouquinho, que isso aí é muito interessante. Vocês veem que a porção seca, ela surgiu apenas no terceiro dia. Havia água. E disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus. E é isso aqui que eu queria chamar a atenção de todos os cristãos. Deus, ele colocou os dois grandes luminares no firmamento e não no espaço. E esses firmamentos serviriam como grandes luminares. Para só um pouquinho aí, irmão. Então, nós vimos que no primeiro dia haja luz e as trevas, e não tinha o sol. O sol só foi criado no quarto dia. E o sol, ele tem uma função que Deus disse. Quem estiver com a Bíblia pode abrir em Gênesis 1:14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, como você está demonstrando aí, irmão. E disse, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, nós vemos que esses luminares do sol, ele não foi feito para iluminar a terra, porque a terra já estava iluminada no primeiro dia. No segundo dia, quando Deus fez o firmamento, já havia essa separação. A luz, ela não se mistura com as trevas. No terceiro dia, Deus fez a porção seca. E agora que ela começa a ter uma forma de um domo. É isso que eu consigo enxergar quando Deus fala. Haja o firmamento, e no terceiro dia apareça a porção seca. Então existe um domo que envolve essa porção seca. E a gente pode ver também que Deus fez as estrelas. Em que dia? No quarto dia. Então, as estrelas não existem há bilhões de anos. Isso eu estou falando para quem crê em Deus. Então, eu tenho que respeitar quem não crê na Bíblia. Então, eu acredito que quem está assistindo Hangout hoje tenha esse interesse de aprender o que a Bíblia diz. E segundo Deus, que é o maior cientista, ele criou o sol e a lua. A lua, ela está sempre em lado opostos, ou seja, o sol, ele fica sempre na parte clara e a lua na parte escura, e vai haver um giro. No início, eu vi que você tinha uma maquete, que ela ia girando, e a gente consegue perceber isso. E os irmãos precisam ver que Deus, ele não fez os planetas. Nós não temos esse heliocentrismo como nos é apresentado nas escolas. Isso é uma versão do Big Bang, do evolucionismo. Isso tudo tem um interesse de desacreditar a Bíblia, mas se a gente for na Bíblia, viu, vai ser dessa forma. Você gostaria de comentar alguma coisa, irmão Neemias, nesse sentido? Pode continuar, irmão Edson. É isso mesmo. Nós estamos na mesma linha. Então, avança mais um pouquinho, então, que é preciso que os irmãos deixa correr, e Deus pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra. Então, dá uma pausa. O sol, irmão Neemias, Deus fez no firmamento ou fora do firmamento? O que o irmão acha? Segundo o relato bíblico. Segundo o relato bíblico, no firmamento, a preposição que indica dentro, né? Exato. Então, irmão Neemias,
O Sol, ele não pode ser maior como é apresentado nas escolas, porque ele está dentro desse domo, esse firmamento, ok? Então, deixa correr mais um pouquinho, que aí os irmãos, eles terão uma noção de que Deus, ele colocou o Sol para governar o dia e a Lua para governar a noite. Então, é preciso a gente observar que Deus, ele não deu nome às estrelas, como nos é apresentado, ok? Então, Só uma coisa, irmão Edson, que o Sol só veio existir no quarto dia, não é isso? correto. E antes do Sol existia a luz. E nós sabemos que as escrituras dizem que essa luz era nosso Salvador. Ele era a luz que dá vida, né? Ele era a luz que vem da parte do Pai. Ou seja, quem nega a questão do geocentrismo ou da luz, na verdade, segue a tese dos adoradores do Deus Sol, né? Que colocam o Sol como sendo o grande astro, cujo sistema gira em torno dele, e eles deificam o Sol. Então, é muito sério esse ponto de vista heliocêntrico, porque realmente o torna adorador do Sol. Entende? A adoração ao Sol é baseada nisso. O Sol é o destaque do universo. É assim que eles ensinam. O Sol como destaque do universo, sendo que a luz é destacada no início da criação, sendo que o Sol só existe no quarto dia em função da Terra, juntamente com a Lua e as estrelas. E a realidade, a verdade vem à tona finalmente. Irmão, deixa correr só um pouquinho mais, que tem algo muito interessante. Se a gente pegasse uma criança que ela não conhecesse o heliocentrismo e pedisse para ela fazer uma animação como essa aí que você está apresentando, eu garanto que ela faria dessa forma. Agora, quando nós temos uma educação que o Sol é o centro do universo, o que a gente faz? A gente automaticamente, a gente já pensa em uma Terra esférica desde o primeiro dia. A gente não consegue enxergar uma Terra sem forma e vazia no primeiro dia. Então, quando esse assunto da Terra plana me foi apresentado ainda nesse ano, eu não descartei. E eu gostaria de dizer para os irmãos que estão nos ouvindo, os pesquisadores, aqueles que também não creem em Deus, que é preciso compreender que a gente só tem essa ideia de um planeta esférico porque a nossa mente é bombardeada diretamente com filmes. Então, se você assistir um filme da Universal, seja ele qual for o filme, começa um globo, aí vem aquele nome Universal e um foco focando em um determinado espaço do nosso planeta. Então, diariamente, a gente é bombardeado com essa imagem. Mas se a gente pedisse para alguém que não conhece esse água em cima e trevas, tendo o sol na parte da luz e a lua na parte das trevas, que Deus chamou noite. E foi à tarde e manhã o dia quarto. Ok? Irmão Neemias, Sim, meu irmão. concorda com isso? Plenamente. O que está na palavra está dito. Eu não posso questionar o Criador e chamá-lo de mentiroso, que é o que alguns estão fazendo aqui. Porque quem somos eu e você, Edson, que nascemos outro dia, para contestar o que o Criador fala, né? Ou
criarmos tal tese, que nós não criamos nada, né? Nós estamos lendo e refletindo a partir de uma descoberta que, na verdade, ao meu dentro das escrituras é onde nós encontramos maior embasamento, porque você falou hoje cedo, né? Não existem muitos cientistas embasando esse ponto de vista, né? E nós vamos já entender por que não existe e porque há uma grande conspiração envolvendo essa questão, Edson, da Terra redonda nos últimos dias, e é muito séria. Edson, o que você vai ver agora é uma verdade que vai chocar, e nós vamos mostrar por que o entendimento da Terra plana é importante nos últimos dias, e aí você entende nas profecias nesse momento. Acompanhe aí esse vídeo, onde nós temos essa explicação. Ao invés de publicar o fato, eles ocultaram da humanidade que a Terra possui um domo. Em 1 de dezembro de 1959, o Tratado da Antártida foi assinado nos Estados Unidos com mais de 12 países, que dentre as várias cláusulas, existe uma que impede qualquer pessoa não autorizada de entrar no território da Antártica, sem sobrevoá-lo. Por quê? Curiosamente, a NASA foi criada em 29 de julho de 1958, Edson e queridos ouvintes. Quase 11 anos depois acontece o pouso da Apolo, que é o deus Sol, né? Na mitologia grega, diga-se de passagem, Apolo 11 que é um número Illuminati. Nós sabemos a simbologia Illuminati, 11 é o número da deificação deles, né? O homem é Deus para eles, o Sol. E aconteceu o pouso da Apolo 11 em 1629. Nós vamos entender se aconteceu mesmo. As imagens e filmes produzidos pela NASA convencem todo o mundo sobre heliocentrismo. O Edson, a NASA tem uma agenda para promover o Sol como centro do universo, onde no criacionismo nós aprendemos que a Terra foi posta para esse sistema que nós existimos, né? E as imagens e filmes da NASA, hipoteticamente, puseram um fim à discussão sobre o tema, né? Porque os caras foram lá e tiraram uma foto, né? Mas nós vamos ver que a descoberta do social faria o mundo inteiro temer ao Criador. Mas esconderam essa verdade, Edson, com a mentira do heliocentrismo. E desde então ninguém mais questiona o assunto, mas está questionando. Que tendo conhecido o Criador, eles não glorificaram como Criador, nem lhe deram graças. E antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Isso demonstra de que lado eles estão, ao lado do Deus, grandioso Deus Sol deles, né? Contra o Criador e contra o seu ungido, o seu Filho, Cristo. Essa foi uma operação do espírito do anticristo, tá aí a ONU. Em 2 Tessalonicenses 2:3 diz que o apóstolo Paulo, falando acerca da volta do nosso Salvador, ele disse que antes da vinda dele viria a grande apostasia. A apostasia é o abandono da fé, da crença nas Escrituras, naquilo que foi ensinado por Moisés, os patriarcas, sobre a terra plana. Certo? A descrença no Criador fez da ciência a dona da verdade. O evolucionismo, e a NASA é controlada pela antiga serpente, o pai da mentira, o diabo, que questiona sempre a palavra do Criador. Onde diz em Gênesis 3:1, e esta disse à mulher, é assim que Deus diz, não comereis de todo o jardim. E aí, pôs em xeque a palavra, atraindo a sua confiança, criando uma distância entre o Criador e os homens. E o que aconteceu, você já sabe. Foram expulsos do paraíso. É o que a serpente tem feito. Afastar a humanidade do seu Criador. A mentira do heliocentrismo. Aí, a mentira do heliocentrismo, ela é uma ideia nova, né?
e que tem pelo menos 2 objetivos. Primeiro, pôr em xeque a criação divina. Porque, Edson, se as estrelas, como você falou, têm bilhões de anos já, então elas não foram criadas há pouco ou quase 6.000 anos de idade, como está no Gênesis. E se o Sol é o centro do universo, então o Criador não fez o Sol serem luminares e sinais para a Terra. Não fez. Tá? Está contrariando a palavra. E fazendo da Bíblia mito. As mentiras deles é que são mitos. Né? Segundo objetivo da Terra esférica. Ao mesmo tempo introduzir uma nova doutrina. Que doutrina é essa? Vamos aprender agora. Em 1 Timóteo 4:1 diz que o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quais são essas doutrinas de demônios? Nós vamos aprender agora o que o Apocalipse 9 especialmente fala sobre essas doutrinas de demônios. Doutrina extraterrestre. Edson, você já ouviu falar sobre a crescente onda dos UFOs, do esoterismo, dos extraterrestres, dos aliens, segundo a qual não estamos sós no universo. Agora, ouça esse... Correspondente Laís Duarte. Extraterrestre, a NASA resolveu preparar astronautas para se comunicar com alienígenas. Os detalhes com a correspondente Laís Duarte. Símbolos, desenhos, imagens misteriosas. Sinais que até hoje são encontrados em vários cantos do mundo. O mais recente foi descoberto no último domingo, em Ipuaçu, oeste de Santa Catarina. Foram feitos numa plantação de trigo. Os mais antigos datam do século XVII. Cientistas defendem que 80% desses agroglifos, como são chamados, são montagens. São mensagens de outra forma de vida, já que não há marcas da mão do homem. Porém, até hoje, o significado desse fenômeno é um mistério. A NASA acredita que esses desenhos são feitos por aliens como preparação para um futuro contato. Essa teoria está neste livro sobre comunicação extraterrestre da Agência Espacial Americana, lançado há 4 meses. A publicação deixa de lado a astrofísica e explora maneiras de compreender uma cultura fora da Terra. Aborda vários tipos de contato sonoro, visual, ondas magnéticas, símbolos e elementos matemáticos. E insinua que astronautas já estariam recebendo treinamento sobre essas formas de comunicação. Essa é a segunda vez que a Agência Espacial Americana fala em vida inteligente fora da Terra. Para a NASA, essa hipótese deve ser confirmada em, no máximo, 20 anos. Neste encontro em Massachusetts, os cientistas milhões de planetas na Via Láctea com condições de abrigar vida. Imagine a surpresa que teremos quando a raça humana se der conta de que não está sozinha no universo. Disse Matt Monter, diretor do Instituto de Ciências Espaciais de Baltimore e responsável pelo lançamento de um satélite que vai rastrear extraterrestres. O contato pode estar mais próximo do que se imagina. Há 3 semanas, a imagem de um objeto não identificado na órbita da Terra foi registrada pela câmera acoplada ISS, a Estação Espacial Internacional, que faz transmissão ao vivo no site da NASA. Diante dos questionamentos, a agência americana desligou a câmera por algumas para Kathleen Lewis, a curadora do Museu Espacial de Washington, é mesmo uma questão de tempo. Ela aponta que telescópios espaciais e satélites rastreiam água e combinações químicas que permitam a existência da vida. Procuram encontrar planetas parecidos com o nosso. E aqui, quer que encontrasse vida. Em 20 anos, estou convencida disso.
Tem grupos que mesclam esse tipo de crença com crença espiritual, porque tem uma coisa que é assim, é possível existir vida em outros planetas, é claro, sem qualquer planeta parecido com o nosso, pode ter surgido, né? Agora, o impulso que eu encontro nessas pessoas que vão atrás disso, e olha que eu estou falando de testemunhos que eu ouço há cerca de 15 anos, por conta de trabalho acadêmico, certo? Então, assim, o que aparece muito nessas pessoas é o sentimento de que ter vida fora da Terra é uma espécie de parceria cósmica. É como se você encontrasse, já que não encontra Deus, você encontra seres de outro planeta que são inteligentes como nós e que podem, na realidade, nos ensinar coisas. Podem ter os caras super mal também, como o cinema mostra. Mas, normalmente, essas pessoas têm uma expectativa espiritual de, sabe, a gente não está sozinho. Olha aí, Edson, a NASA está operando, preparando o caminho para a chegada de anjos caídos. Nós sabemos que são demônios, eles não vêm do céu porque eles já foram expulsos de lá, né? Nós sabemos que as escrituras dizem que eles foram expulsos. E já estão no planeta há algum tempo, fazendo muitas desgraças e maldades com a humanidade. Mas, Edson, chamamos a atenção para uma coisa interessante. Em Mateus 24, 37, afirma que como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé, Edson? Antes do dilúvio, eles estavam na terra interagindo com os homens, os demônios e os homens. Se apresentavam os demônios aos homens como deuses. E transmitiam vários conhecimentos. Daí surgiu a manipulação genética para tantas invenções que o Criador destruiu no dilúvio, certo? E aí, e dessa vez, eles se manifestarão vestidos de alienígenas. E isso é um assunto vasto, porque dentro das profecias, nós sabemos que na quinta trombeta, em Apocalipse 9, 1 em diante, vai haver uma invasão de demônios na Terra, ok? Apocalipse capítulo 9 descreve uma investida de poderes malignos de que vão agir a início com tormento e depois com massacre, e a humanidade já está sendo preparada para esse acontecimento, e isso não se enquadra dentro da visão de uma terra esférica nas profecias, mas de uma terra plana. Vamos já saber por que eles sobem do abismo, que abismo é esse, né? E dessa vez eles se manifestarão vestidos de alienígenas. E sobre essas imagens falsas, precisamos dizer mais alguma coisa? Se você pegar qualquer programa de animação gráfica em 3D, você vai pegar uma bola, vai pegar uma esfera e vai pegar uma textura, vai pôr sobre essa bola, e essa textura que é quadrada vai virar um planeta. Não consegue fazer isso num bom programa de 3D, de modelagem 3D. Mas vocês observam, queridos, que existem muitas mentiras, porque a cada ano a NASA dá uma versão diferente das fotos da Terra, do planeta Terra. Totalmente diferente da anterior, né? Mas esse é o verdadeiro mapa da Terra. Você tem a verdade escondida bem na sua cara. Parabéns, você acaba de ser trapaceado, enganado. Veja bem aí, eles na NASA utilizam esse mapa da Terra plana no seu logo. Por isso que essas mentiras hoje estão sendo desvendadas, porque eles que manipulam as informações têm algum conhecimento da realidade, né? Romanos 16:20 diz que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, seja convosco. Amém. Queridos, se você acha que a questão da Terra plana é qualquer bobagem, se prepare, porque o inimigo não vai brincar com isso nos últimos dias. Ele está há muito tempo utilizando a força jesuíta e a força Illuminati, a força do sistema da elite global para manipular essas informações.
Por isso que vai acontecer o que Apocalipse 9 diz, 1 e 2, o quinto anjo toca a trombeta, uma estrela cai do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abre esse poço do abismo e sobe fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E isso só faz sentido dentro do entendimento de uma terra plana. As escrituras dizem que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Onde está a casa que ele edificará para mim? E onde está o lugar para o meu repouso? Isaías 66:1. Você vê o estrado que os reis usavam na antiguidade? Não é uma bola, mas sim um plano circular, Edson. Você está vendo a ilustração aí? Sim. Isso é o estrado que os reis usavam, né, antigamente. E as escrituras afirmam que a terra é o estrado de seus pés. Eu não posso usar uma bola para como estrado, porque senão seria pilates, né? Eu teria que ter um estrado, um assento, um mini assento para repousar meus pés. É isso que faz lógica, tá? E, portanto, seja o Criador bendito para todo sempre, verdadeiro, e é o homem, todo homem, mentiroso. A NASA, a ONU, a ciência, os evolucionistas, os Illuminatis, os maçons, os jesuítas, os ocultistas, todos esses sejam mentirosos, né? E o Criador verdadeiro. E, meus irmãos, a verdade escondida. Edson, quer comentar alguma coisa? Irmão Neemias, eu gostaria de chamar a atenção, quando você falou dos alienígenas, eu lembrei de um filme que passou no cinema, Batman versus Superman. Ele tem, mostra o comercial dele em alguns sites aqui. Batman versus Super-Homem. E lá a gente vê claramente ele questionando a respeito da Terra plana. Tem um momento. E logo no finalzinho do filme, o rapaz ele fala assim, olha, ele está vindo, e mostra aquele quadro, um quadro bem parecido com esse que você mostrou, dos anjos caindo. Então, nós que somos cristãos, eu consegui perceber isso claramente. Ele estava falando que quem estava vindo era Lúcifer. Para muitos, acredito que é o aparecimento do anticristo. E isso me chamou bastante atenção. Então, as pessoas... Eu digo assim, aqui em casa, quando eu levantei esse assunto, a minha esposa, ela falou assim, mas isso não é ponto de salvação. Eu falei, Marisa, só que a gente tem que perceber o seguinte, houve um engano desde que nós nascemos, porque essa teoria, a gente vê que a NASA, ela surgiu em 1958, quando ela foi criada, e 11 anos depois, o homem estava pousando na Lua. Então, a partir daí, acredita-se que a Terra ela é esférica e que não estamos sozinhos no mundo. Então, as pessoas acreditam mais em alienígenas do que em Deus. Se você fizer uma pesquisa, você acredita em alienígena? Sim, eu acredito que existe vida em outro planeta, que eles nos visitam, como essa emissora de TV fez essa matéria. Eles creem nisso. Agora, se você pergunta, você crê em Deus? Não. A maioria vai dizer que não. Ou aqueles que creem vão crer nas duas coisas. Nós vamos ver cristãos que creem que existe disco voador. E é isso que tem que chamar a atenção. Essa farsa toda, ela me faz pensar em algo. Quando aparecer o anticristo, as pessoas vão estar tão familiarizadas com extraterrestres que eles vão achar normal
isso não vai chamar a atenção mais de ninguém. Por isso que a Bíblia diz que, se fosse possível, enganaria até os próprios escolhidos. Então, para aqueles que estão seguindo a Bíblia, eles vão ter uma coisa em mente: a Terra, ela não é esférica. Deus, ele fez a porção seca surgir das águas, e ele fez um firmamento. Então, a aparência da Terra após o quarto dia é um planeta com um pedaço de terra cercada por mares, porque Deus falou: ajunte-se as águas, e essas águas Deus chamou de mares, e a porção seca, terra. É isso que a Bíblia relata. A Bíblia, ela em nenhum momento diz que a terra, ela é esférica. Diz que Deus se assentou no círculo. Então, se a gente vê, ela faz um formato de um círculo, não de esfera. Existe diferença de esfera e de círculo. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que nossa mente, ela está sendo preparada para o surgimento do anticristo. Então, se ele aparecer nas nuvens do céu, ele será visto por todos, porque se a terra não for esférica e for plana, quando ele fizer uma imitação da volta de Cristo, ele será visto, ok, irmão Neemias? Essa parte aí. Excelente ponto. Irmão, agora você tirou todas as palavras da minha boca desse hangout. Veja, se o falso arrebatamento que vai acontecer, que Satanás está preparando com a NASA, os jesuítas e todo esse pessoal, vai acontecer, então tem que ser uma vinda parcial, ok? Tem que ser aqui e ali, de modo oculto, de modo parcial. O que viabiliza isso é o fato de eles nos enganarem com a Terra esférica. Que realmente o cara pode dizer, ó, foi nessa parte do globo lá, não. Vai chegar lá ainda. Mas uma Terra plana é impossível disso acontecer. Exato. Que eles vêm de outros mundos habitáveis e tal, se eles estão vindo do própria Terra. Estão na nossa atmosfera aqui, que a gente chama de firmamento, né? Eles estão aqui mesmo. Então, quer dizer, outro ponto importante, irmão, que você sacramentou agora, foi muito feliz em colocar, né? Onde diz, olha, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eles vão ver o Filho do Homem. Ou seja, como o Filho do Homem vai ser visto, o Filho do Homem não é mágico. Ele não é nenhuma espécie de ilusionista. Ele tem que cumprir uma lei natural, que é uma visão, uma vinda gloriosa e pessoal. E visível, física. Que ele é homem. Por isso que diz, Filho do Homem. Então ele não vai ser mágico e aparecer em todos os lugares do globo ao mesmo tempo, sendo que não é mágica. As escrituras ensinam que existem leis. Quem segue as leis do Eterno acreditam na manifestação do Eterno de forma lógica e de forma real. Ok? Então vamos lá. Continua. Daniel 4, 10 e 11. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, estava assim olhando. Vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Edson, não faz sentido esse texto do profeta Daniel numa terra esférica. Irmão Neemias, esse slide, ele é bem apropriado para demonstrar que o globo, ele é uma farsa, é uma negação de Deus. Porque é bem como você mesmo disse, no aparecimento de Cristo, todo olho terá que vê-lo. E toda vez que eu dava estudo bíblico, que eu falava, Cristo irá voltar e todo olho vai ver, a pessoa sempre me questionava,
Mas, Edson, como é que todo olho vai ver se a Terra é esférica? E quem está do outro lado, como vai ver? Aí eu falava, é por isso que Deus é Deus, nem que ele tenha que deixar a Terra plana. Ou seja, eu já tinha, inconscientemente, que Deus teria que fazer isso, porque eu acreditava que a Terra era esférica. Mas, como nós fomos doutrinados, a nossa mente foi doutrinada, a gente inventa agora coisas que vão além da nossa compreensão. Por quê? Se eu aprendi que a Terra é redonda, mas a Bíblia diz que todo olho vai ver Cristo, isso dá um nó na garganta. É Então verdade. faz. Não é verdade? Totalmente, irmão. As escrituras têm que ser razoáveis. Você tem que ter a lógica e o testemunho das escrituras, porque senão acham que as coisas espirituais elas não podem ser questionadas. Pode sim. Você pode fazer estudo para questionar tudo nas escrituras e você deve querer ser questionado para dar razão da tua fé. Entende? Mas tem pessoas que não aguentam nem ser questionadas. Eu não sei que cristianismo é esse, que não pode questionar, não pode perguntar, ninguém pode estudar, né? E tem que acreditar no que o pastor diz, no que o professor diz, no que a religião diz. Quer dizer, é porque tem a mente vendada. Aliás, a mente está cauterizada. Os óculos de Roma estão nos olhos. Os óculos do sistema Illuminati estão nos olhos dessa pessoa. Ela não consegue ver nada além do que foi posto. Né? E é muito sério, porque as profecias não dão margem para um entendimento fora esse. É muito claro. Eu defendi a Terra esférica há algum tempinho atrás, faz pouco tempo. Mas, dado a riqueza de detalhes e de textos das escrituras, não tem como negar, sabe? Então, como o nosso irmão mencionou aqui, o nome dele, eu fico com as escrituras. Se ela falou, está falado. Edson, as escrituras dizem que nós vamos voar, nós vamos ser levados para o encontro do Senhor nos ares, estaremos. Se falou, está falado. Entende? Eu não sei se o anjo vai me pegar e vai me carregar, não sei como vai ser isso, mas vai acontecer. É fé. Isso é fé. É as escrituras em primeiro lugar. Sim, meu irmão? Uma coisa que me chama a atenção é porque quando você só tem uma teoria e você nunca ouviu falar de outra teoria, você crê naquela primeira que você aprendeu como uma verdade absoluta. No caso, eu costumo dar aula. Então, quando eu tinha que falar do geocentrismo, porque está na história, falar ali de Galileu, Copérnico, você vê que já existia essa teoria da Terra plana. Então, as pessoas não podem chamar a gente de ignorante, falar assim, mas vocês são ignorantes. Não. Em 1500, até 1500, era o contrário. Se alguém falasse que a Terra era redonda, a igreja, ela iria queimar a pessoa na fogueira. Então, a gente vê que Deus, ele preservou essa verdade, mesmo havendo um complô envolvendo a igreja católica, porque você vê que eu esqueci o nome, esse telescópio, quem quiser pode até pesquisar, o maior telescópio pertence aos jesuítas. Eles têm um projeto chamado Projeto Lúcifer. Então, nesse lugar só pode trabalhar jesuítas. Qualquer um pode pesquisar isso é um fato. Assim, eu não estou inventando nada. Então, eles dominam a ciência. Então, eles falaram, olha, a Terra, ela gira em torno do Sol, e temos mais 9 planetas, ao todo ali 9 planetas.
E o que acontece? Como eu não vi isso, eu tenho que acreditar naquilo que nos foi ensinado. Mas, como a Bíblia diz que antes da volta de Cristo, toda a verdade será revelada. Então, nada ficará oculto. Antes da volta de Cristo, gostaria de frisar isso, toda a verdade será revelada. Então, nós iremos restaurar todas as verdades que Amém. a igreja jogou por terra. Então, ou seja, aquilo que você mesmo falou, quando eu creio em um planeta esférico, eu estou negando Deus, porque se a Bíblia diz que o Sol, as estrelas, a Lua, ela surgiu no quarto dia, e agora eu acredito que não, o Sol ele existe há milhões de anos. Mesmo eu sendo cristão, se eu pregar isso, eu estou negando Deus. Eu estou dizendo que a Bíblia não é verdadeira. Por isso que tem muitas pessoas que não creem na Bíblia, porque não faz sentido a ciência dizer que estamos milhares de quilômetros-luz e que mandou um satélite Hubble, que ele está tirando fotos de planetas que estão a milhões de quilômetros, anos-luz. Ou seja, até nisso tem algo estranho. Como que tem um satélite que ele está tirando foto de lugares tão longe, mas tão longe, e já temos essa informação. Então, isso tem que nos despertar, tem algo errado. A gente tem hoje a favor a tecnologia. Então, por um lado, a tecnologia ela serve para desmascarar o heliocentrismo. Por que eu digo isso? O meu celular, que eu estou aqui agora na mão, ele tem mais tecnologia do que qualquer instrumento usado pela NASA para mandar o homem à Lua. Porque eu lembro que quando eu tinha 13 anos, meu pai comprou uma televisão colorida, porque nós só assistíamos televisão com filmes em preto e branco. Edson, o seu pai comprou o quê que cortou o som, irmão? Uma televisão colorida. E eu lembro como se fosse hoje, os vizinhos, eles vinham até a nossa casa para saber como que era uma televisão que tinha os personagens com a roupa colorida, porque até então a gente assistia os filmes, novelas, seja lá o que fosse apresentado, o jornal, em preto e branco. Ou seja, eu tenho hoje 48 anos, então, na minha época, eu peguei essa época. Eu peguei a época ali da máquina de escrever, então os jovens hoje, eles não conhecem isso, mas para quem tem um pouco mais de tempo, que alcançaram ali a televisão preto e branco, fica imaginando como é que o homem foi à Lua se não havia a tecnologia que nós temos hoje? E por que que o homem ele não faz passeios até a Lua? Ok? Então, irmão Neemias, isso tem que chamar atenção, porque as pessoas, hoje tem pessoas que não acreditam que o homem foi na Lua. E eu acredito que mesmo a Lua estando no firmamento, o homem, ele não foi na Lua. Tanto que tem um vídeo circulando de um repórter, ele procura todos os astronautas e ele pega uma Bíblia e pede que eles jurem com a mão em cima da Bíblia. E tem um desses astronautas que xinga esse repórter. Ele fala, pegue essa Bíblia e vá para o inferno, você e ela. Então, ou seja, nenhum deles juraram
confirmando que foram à Lua. Então, irmão Neemias, as pessoas têm que despertar que a ciência hoje está ao nosso favor. Hoje é fácil comprovar. Satélites, não existe satélites. Toda filmagem, a gente vê que dizem que tem mais de 20 mil satélites, mas nenhuma dessas filmagens mostra sequer um satélite. Então, a gente vê que nós realmente fomos enganados, mas a verdade chegou até cada um de nós hoje. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, para aqueles que estão ouvindo, ou vão endurecer o coração para essa mensagem, que não é nova, ela é antiga e apenas está retornando. É bom frisar isso. A teoria da Terra plana, ela já existia até ali meados de 1600. Ela é nova. Heliocentrismo é uma teoria nova. O pai dela é o Copérnico. Então, é isso que devemos ter em mente. A teoria do heliocentrismo, ela está caindo por terra, por causa da própria ciência, ok? Nós estamos tão avançados que é possível provar que quem se move é o Sol e a Terra, ela está fixa. Ok, irmão Neemias? Contigo agora a palavra. Maravilha. O Apocalipse 29 diz que eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Se você pegar todos os textos que falam sobre o tamanho da terra, vai indicar que ela é uma extensão, ok? Quando se fala de extensão, a largura, a extensão, nós estamos falando de um plano, certo? Por quê? Porque todos eles cercam o Arraial dos Santos, ok? Como que eles todos vão cercar o Arraial dos Santos se está um na outra parte do globo, sem o horizonte para enxergar o Arraial dos Santos, outro está lá do outro lado do hemisfério? Como que vai enxergar se fosse redondo? Então, alguma coisa está esquisita que ou a Bíblia mente ou a NASA mente. Eu, na minha fé, eu acho e tenho certeza que a NASA é mentirosa e que as escrituras são verdadeiras e que o Criador é verdadeiro. Então, dentro da profecia, no desfecho final, como você já viu na invasão alienígena, na quinta trombeta, até o Gog e Magog, no último dia, né, você vê uma terra plana, certo? Como já vimos aí a questão dos demônios que sobem do abismo, né? E o desfecho final. Meus irmãos, que coisa incrível o tema de hoje. Eu acho que nós poderíamos falar muito mais, mas eu quero rapidamente esboçar aqui algumas imagens, irmão Edson, para você também, se quiser comentar, onde você observa o seguinte, que existe alguém por trás dessa ideia de Nicolau Copérnico e todo o sistema educacional secular. Existem os perpetradores do heliocentrismo, como você bem colocou, que são nada mais, nada menos do que a Sociedade de Jesus, os conhecidos IHS, Jesuítas Adoradores do Sol. Eles encomendaram o estudo a Nicolau Copérnico, na verdade, historicamente falando, para que Nicolau Copérnico fizesse uma obra para estabelecer esse sistema solar. Alguns já falam que são 2 sistemas solares, né? Pois bem, Nicolau Copérnico, Coeleftion, falando desse sistema solar que foi inventado a mando dos jesuítas para homenagear o Papa de Roma, um sistema baseado no Sol, uma liturgia solar, de Páscoa, de Natal, Sol Invictus, de domingo, né, como dia sagrado. Os jesuítas são os maiores
propagadores do heliocentrismo desde o século XVI na Contra-Reforma, para contra-atacar a Reforma Protestante, assim estabelecendo firmemente as ideias científicas, as ideias educacionais no sistema secular. Porque toda faculdade de alta patente é católica. A maioria dos astrônomos são jesuítas. Nós vamos comprovar isso agora, que esse sistema é jesuíta, que poucos sabem disso, né? E eu não sabia, tá aqui uma lista de astrônomos jesuítas, François d'Aguilon, José Biacan, Charles Malapert, Cristoforo Borri, Christoph Greenberg, Christoph Scheiner, Giovanni Battista Zucchi, todos jesuítas, uma lista imensa durante os séculos de jesuítas, astrônomos italianos e tal, franceses, poloneses, enfim, que vem manipulando o sistema educacional para nos fazer crer numa terra esférica que está subserviente ao Sol, está girando em torno do Sol para, assim, colocar o Sol como centro do nosso universo. E daí é onde vem a teoria da seleção natural, Charles Darwin, a origem das espécies, tudo baseado nessa falsa ciência, pseudociência, né? Que contraria o que as escrituras dizem, e o projeto jesuíta, conforme você já falou, tem tem preparado o mundo e está se preparando para a chegada dos aliens. E depois você pesquisa sobre o projeto Lucifer, em Mount Graham, no Arizona, e os contatos que eles já dizem ter feitos com aliens, e que o próprio Salvador era um alien, eles ensinam, e que eles estão aguardando salvadores aliens para vir à Terra. Aí um encontro recente do Papa Francisco com alguns astrônomos, apaziguando ciência e religião, a religião e também aqui nas palavras dele, né, que eles se encaixam a uma criação com o Big Bang, que hoje é considerado ser a origem do mundo, né? Eles acreditam que não contradiz a intervenção criativa do Criador. Pelo contrário, a evolução é natural e não um contraste. Olha, palavras de Francisco. E aqui diz que com a noção da divina criação, por causa da evolução, requer a criação de seres que evoluem e agora seguem da causa ao efeito. Aí você vê o poderio jesuíta que financiou e que apoiou Hitler durante o nazismo. Está aí o Papa Bento XVI, com a posição aqui, está assinalado o Papa Bento XVI com o cumprimento nazista e os demais bispos católicos que esperam que Hitler vencesse a guerra. E aqui é a Operação Paperclip, que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, importando cientistas nazistas para os Estados Unidos, Edson, para criar o quê? O quê? O quê que eles criaram nos Estados Unidos? Isso mesmo. Isso mesmo. Esses cientistas nazistas fundaram, depois da Segunda Guerra Mundial, o que eles fundaram? A NASA. Sim, a NASA. Tá aí. Foi uma instituição de cientistas nazistas que continuaram suas pesquisas, eugenia, que é a despopulação do mundo, né? O extermínio de parte da população, armas biológicas, novas tecnologias, esoterismo, alta magia também, que eles eram treinados em alta magia negra, e estão lá nos Estados Unidos preparando o mundo para o engano final. Parabéns! Você acredita neles, vai ser enganado também, né? Essa que é a realidade. Irmãos, os enganos do fim. Já tenho falado sobre o arrebatamento secreto. Tenho falado para vocês as mentiras dos aliens, que na verdade são demônios. E você
vai escolher um lado na questão, né? Terra plana, terra esférica, criacionismo, evolucionismo. Você vai escolher os enganos da NASA, as escrituras, tudo questão de escolha, né, irmão Edson? Irmão Edson, suas considerações finais, porque o tempo já se esgotou. Né? Irmão Edson, tá me ouvindo? Alô? Ok, tá, eu tô te ouvindo. Suas Tá me considerações finais. Tá ok. Eu acredito hoje que a Terra é plana. Hoje eu acredito que a Bíblia, ela sempre foi clara por causa daquilo que aprendemos de um sistema solar. Isso fez com que eu não enxergasse Gênesis capítulo 1. Isso impediu que eu enxergasse um planeta que tem um domo, ok? Então, hoje, está sacramentado isso para mim. A Terra, ela é plana. Então, esse novo conceito, ela preenche todos os requisitos bíblicos, ok? Então, que Deus possa abençoar cada um e que as pessoas sejam como bereanas, que pesquisem, porque contra fatos não existem argumentos. Então, a verdade será sempre verdade, mesmo que a maioria creia na mentira. Então, agradeço, obrigado por ter participado mais uma vez com vocês. O prazer é nosso, irmão Edson. Eu vou mudar o globo desse... vou mudar o logo desse projeto, tá? Alguns irmãos questionaram, o projeto Verdade Revelada está um globo, vamos mudar, nós entendemos há um pouco tempo, esse logo já tem, eu acho, um ano ou mais, mas vamos mudar essa logomarca e vamos pôr a verdade na cara da logomarca desse projeto. Eu que agradeço, irmão Edson, a todos os amigos do Contra ou a Favor, mas que prestigiaram esse programa. Que o Eterno te abençoe e te livre dos enganos, meu irmão. E que ele nos mostre a cada um de nós sua verdade maravilhosa. Cremos no Criador, cremos na vinda de seu Filho, cremos que todo olho verá, cremos que ele é verdade, ele fala só verdades e as Escrituras depõem a favor de uma terra firme que não pode se mover, de uma terra com limites, de uma terra que tem fundamentos, de uma terra plana, circular, na qual é o estrado dos pés do grande Rei do Universo, nosso Criador e Pai, o único Deus. Que o Eterno te abençoe, te guarde, te ilumine, meu irmão, revele sua poderosa verdade na tua vida, ok? Amanhã temos um hangout falando das notícias atuais, tudo do jornalismo, né, do que está acontecendo nos bastidores do planeta. É dia de Verdade News amanhã, a partir das 20 horas também. E eu agradeço o irmão Edson pelo apoio aqui mais uma vez. E até amanhã, se o Criador assim nos permitir, meus irmãos.